Por que o rio Tietê é poluído e por que ninguém quer limpar ele? Crianças, vem com o tio que eu tenho suas respostas. E aí, minha sobrinhada, sejam bem-vindos ao canal do Tio do Patê. E eu nada mais sou do que aquele tio do pavê, sem preguiça mental e que vai responder suas dúvidas com sinceridade. Não sei se irei dizer aquilo que você quer ouvir, mas com certeza será o que você precisa ouvir. E hoje é dia 22 de setembro de 2025 e comemoramos o dia do rio Tietê. E esse vídeo faz parte de um especial de 3 vídeos sobre o rio Tietê, mas eu vou chamar o Páscoa do canal Casal em Ciclos, que vai falar sobre esses outros 2 vídeos. Então, entra aí, puxa uma cadeira, tem cerveja na geladeira e fica à vontade. Obrigado. Qual a vontade você quer que eu fique? Fica com o máximo de roupa que você puder, por favor. Tá. Então, é um vídeo sobre a rota cicloturística do rio Tietê. Uma rota com mais de 1.100 quilômetros que eu e a Terê vamos percorrer agora em dezembro de 2025. E tem um outro vídeo que é sobre a maior promessa não cumprida do mundo, o Parque Várzea do Tietê, ligando o Parque Ecológico do Tietê até a nascente do rio em Salesópolis. Um parque com cerca de 200 quilômetros de ciclovias que era para ser entregue em 2020, há 5 anos atrás. Carai, isso que eu chamo de uma promessa não cumprida. Por isso que, além do convite para conferir os vídeos, no dia 14 de dezembro, um domingão às 7 da manhã, eu convido todo mundo para ir pedalando com a gente do Parque do Povo na Marginal Pinheiros até o Parque Ecológico do Tietê. No final do vídeo, o tio do Patê dá mais detalhes dessa manifestação. Você não tá meio velho não pra dar uma de black bloc? Não, cara, vai ser uma manifestação pacífica. O importante é chamar a atenção da população, porque sem pressão popular nada anda nesse país. Então já fiz o meu convite, então deixa eu sair pra você continuar explicando pra eles aí porque o Tietê é esse esgoto a céu aberto. E vejo vocês lá no nosso canal. Falou? Beleza. Então chega de perder tempo e vamos logo tentando entender o porquê o rio Tietê é poluído. Apesar de ter um pouco de culpa de boa parte da sociedade, na real, os maiores culpados foram aqueles que infelizmente colocamos ou foram colocados lá no Palácio dos Bandeirantes para nos representar. Porque soluções para resolver em definitivo esse problema não faltaram, mas também não faltou muita incompetência e principalmente descaso de todos os nossos governantes nos últimos 100 anos, sem exceção. Pode até parecer que esse vídeo é voltado para o paulistano, mas não é. Porque a discussão que eu vou colocar aqui, por mais que atinja diretamente o morador de São Paulo, é um problema comum a todas as cidades em maior ou menor grau. Os primos do tio devem lembrar do Dr. Gore. Planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectreman! Que legal. Olha, eu posso dizer que se hoje eu sou um cara preocupado com os problemas de poluição, muito se deve a ter assistido Spectreman quando criança. Eu sou puro fruto da doutrinação woke quando esse termo nem existia. Mas vamos voltar ao Tietê. Quando eu falei essa palavra, eu tenho certeza que foram essas as imagens que vieram à sua mente, não é? E se eu disser que essas outras imagens aqui é que são a realidade da maior parte do rio Tietê? Porque o rio Tietê é simplesmente o maior e mais importante rio do estado de São Paulo, com mais de 1.100 quilômetros de extensão. Ele corta ao meio o estado no sentido leste a oeste, nascendo a 1.026 metros de altitude na Serra do Mar, a cerca de 30 quilômetros do litoral, só que nasceu pro lado de cá das montanhas, correndo sentido interior do estado e desaguando na bacia do Rio Paraná a 280 metros de altitude. Não, o rio não é todo poluído, pelo contrário, apenas 20% dele é bastante poluído. A gente pode dizer que a mancha de poluição do rio tem por volta de 200 quilômetros e se concentra na região metropolitana de São Paulo. A maior parte do rio Tietê é de águas cristalinas, com dezenas de balneários em suas margens, onde você pode passear de barco, nadar, pescar, e isso se deve mais por uma questão geográfica do que pela ação dos governantes. Aqui cabe uma comparação do rio Sena, em Paris, com o Tietê, ambos com problemas de poluição, mas com realidades bastante distintas. Todo rio nasce em um ponto mais alto, às vezes sua nascente não passa de um filete de água, aí o rio vai recebendo afluentes, aumentando a sua vazão e desaguando
desaguando no mar. A vazão de um rio é medida por metro cúbico por segundo. Uma caixa de água de 1000 litros tem 1 metro cúbico. Portanto, sempre que eu disser 1 metro cúbico por segundo, você imagina a vazão de uma caixa d'água passando num único segundo. Quando o Tietê chega na cidade de São Paulo, ele tem uma vazão por volta de 57 metros cúbicos por segundo. Já o Sena em Paris é por volta de 319 metros cúbicos por segundo, porque Paris é uma cidade a nível do mar. Já São Paulo está a 700 metros de altitude e está relativamente perto da nascente, recebendo pelo menos 6 vezes menos água do que o Sena em Paris. Portanto, se Paris despejasse no Sena a mesma quantidade de esgoto que despejamos no Tietê em São Paulo, o impacto ambiental ainda seria menor. Tá, mas por que o Tietê é poluído? São vários os tipos de poluição que o rio recebe, mas a gente pode dizer que o principal é culpa direta do grave problema de saneamento, de coleta e tratamento de esgoto. Porque a poluição primeiro entra nos córregos que cortam as cidades para então chegar ao rio Tietê. O problema causado pelo esgoto é algo recente. Você sabia que há menos de 100 anos o rio Tietê recebia a Travessia a Nado de São Paulo, uma prova de natação que era tão popular que também era apelidada de São Silvestre das Águas. Grandes atletas nadavam um percurso de aproximadamente 6 quilômetros no rio Tietê. Essa prova começou em 1924 e rolou até 1944. Entre os seus vencedores temos nomes como João Avelange, Maria Lenk. Essa prova só acabou por causa da poluição do rio Tietê. Ou seja, a poluição dos rios da cidade de São Paulo começaram a ser um problema sério 80 anos atrás. E obviamente está ligado à evolução da população da nossa cidade. Em 1900, São Paulo tinha cerca de 240 mil habitantes. Na década de 40, a população já era por volta de 1,3 milhão. E hoje somos 11 milhões na cidade e cerca de 20 milhões na região metropolitana. Pelo que eu estudei, naquela época a população da cidade tinha um olhar de orgulho e cuidado com os nossos rios. Muito diferente do que eu vejo hoje, quando somos dominados por uma indiferença e, por que não, pela desilusão. Mas eu também percebo que essa vontade de resolver o problema está aí em cada um de vocês. Tanto é que sempre que ocorria uma ação mais organizada, rolava muita mobilização e bastante barulho. Um desses movimentos rolou na década de 90. Grupos da sociedade civil se organizaram e conseguiram reunir mais de 1 milhão de assinaturas num abaixo-assinado cobrando a despoluição do rio Tietê. E por causa dessa mobilização surgiu o projeto Tietê do governo do estado de São Paulo, que prometia termos 100% do esgoto coletado e tratado até o início dos anos 2000. Nem preciso falar que essa é mais uma promessa não cumprida. Hoje, 2025, não chegamos sequer a 80% do esgoto coletado e tratado. Mas o problema é só esgoto? Não. O rio como um todo tem problema com a poluição industrial, muitos problemas causados pelos agrotóxicos que de alguma forma o Páscoa comenta nesse vídeo aqui, mas uma outra fonte importante de poluição é o que chamamos de lixo flutuante. Todo lixo que é atirado nas ruas de São Paulo ou mesmo não coletado corretamente, tudo isso uma hora vai parar no rio Tietê. Procurei, mas não encontrei nenhuma pesquisa que aponte o quanto de lixo é jogado nas ruas diariamente. Mas com base em alguns números oficiais dá pra gente ter uma noção. Segundo dados da própria Prefeitura de São Paulo, ela recolhe diariamente 20 mil toneladas de lixo, sendo que 8 dessas 20 mil vêm da varrição pública. Não estou falando de 8 toneladas, estou falando de 8 mil toneladas. Se a Prefeitura recolhe 8 mil toneladas por dia e nossas ruas continuam imundas, imaginem o quanto desse lixo não recolhido vai parar no rio Tietê. Essas fotos aqui são do rio Tietê na Estrada dos Romeiros, pouco antes de chegarmos em Santana de Parnaíba, uns 30 quilômetros da capital. Foi da cicloviagem que eu fiz pelo rio Tietê em 2004. E esse senhor, com seu barquinho, recolhia as garrafas e latas boiando no rio Tietê e tirava por volta de R$300 por mês, um pouco mais do que um salário mínimo na época. Ele vendia para um cara que passava de caminhão e revendia as garrafas PETs para empresas de reciclagem, que transformavam aquilo em tubos, encanamentos, telha, um monte de coisa. Eu peguei justamente a chegada desse caminhão e o motorista me disse que só ele recolhia 2 toneladas de lixo por semana. Então você já sabe as causas da poluição do Tietê. Temos a poluição industrial e a causada pelos agrotóxicos, que é relativamente fácil de resolver, já que esses poluidores estão cometendo crimes e um aumento na fiscalização seria o suficiente para desestimular esses poluidores. Agora temos também o lixo flutuante e o esgoto despejado sem tratamento no rio. Para resolver a questão do lixo flutuante, eu acho relativamente simples também. Olha, nem precisa multar quem joga lixo na rua. Uma forte campanha sobre o tema, envolvendo toda a sociedade, tendo em paralelo um plano de coleta de entulhos, distribuição de ecopontos, da própria coleta seletiva de lixo que até hoje não emplacou. Se a gente tivesse bastante articulação e vontade política, tenho certeza que daria para reduzir de forma significativa
significativa a quantidade de lixo flutuante que acaba indo parar no rio Tietê. Tá, mas como resolver o problema do esgoto do Tietê? Aqui precisa de investimento, mas garanto que é muito menos do que os governos gastam pagando juros de dívida, ou mesmo incentivos e renúncias fiscais que esses governantes adoram dar para esses mega empresários que não precisam assim tanto desse dinheiro. Quero aproveitar uma arte que o Páscoa usou num dos vídeos do livro A Vida em Ciclos, para explicar a poluição do Tietê na cidade de São Paulo. Quando ele chega ali no Parque Ecológico, ele não tá tão poluído assim, mas depois ele recebe as águas da bacia do rio Caboçu de Guarulhos e do Tamanduateí, que traz todo o esgoto da região do ABC, e aí que a coisa fica literalmente preta. Tá, você vai falar que boa parte do problema é a galera que mora de forma degradante às margens dos rios, que acabam despejando essa poluição diretamente nos rios. Sim, isso é um problema que a gente resolve tirando essas pessoas dessas regiões mais degradantes, as deslocando para moradias dignas na mesma região e recuperando esses córregos. Depois de recuperado, a gente tem que transformá-los numa APA, numa área de proteção permanente, e não deixar que volte a ocorrer ocupação irregular. Mas eu quero mostrar um outro problema que é bem mais sacana. A gente tem o sistema de recolhimento de esgoto. É um monte de encanamento que a gente não vê, tá tudo embaixo da terra, bem enterrado, e temos a rede de águas pluviais. Pluvio o quê? O que é isso, tio? Sabe o bueiro que tem na rua da sua casa? Pra onde escorre aquela água suja, onde tem ratos, baratas, aquela nojeira toda? Então, não é pra ter água suja ali. Esse é o sistema para pegar a água das chuvas e direcioná-la para os córregos do seu bairro. E então, ao final das contas, parar no rio Tietê. Portanto, é pra gente ver água passando ali só em dias de chuva. Mas se você olhar agora, tá passando água aí. Por quê? Anos atrás eu comprei um apartamento num prédio em construção. Entregaram 3 torres enquanto construíam outras 7. E eu fui subsíndico desse prédio, até porque eu era um dos poucos moradores até então. Ali eu peguei a conta de água do prédio inteiro e reparei que só cobrava água, não tinha cobrança de esgoto. Perguntei pra construtora e me disseram que, para todos os efeitos, havia uma fossa no prédio, pois se fizessem a ligação no sistema de esgoto que passava na rua, a conta ia dobrar. Então, para economizar, construíram uma fossa que de tempos em tempos deveria vir um caminhão para retirar aquele esgoto. Um belo dia eu fui até onde seria essa fossa para ver se estava cheia e precisava chamar um caminhão para tirar o esgoto, e para minha surpresa, percebi que ela estava sequinha, sem nada de água ou esgoto. Peraí, para onde vai a merda que fazemos todos os dias nessas 3 torres? Resumindo a história, eu descobri que aquela construtora ligou nosso esgoto na rede de águas pluviais. Aí eu reclamei e fizeram a ligação da forma correta, na rede de esgoto. E isso teve 2 consequências. A primeira é que a nossa conta de água dobrou de valor, pois agora também era cobrado o recolhimento de esgoto. A segunda consequência é que, estranhamente, eu nunca mais consegui me eleger nem para conselheiro do prédio. Mas esse problema não ocorre apenas lá no Horto do IP, perto do Campo Limpo, onde eu morava. Anos atrás descobriram um prédio de bacanas que despejava esgoto de forma irregular, contaminando até o lago do Ibirapuera. Portanto, se o governo resolvesse fiscalizar todos os prédios da cidade para verificar se eles estão coletando esgoto corretamente, isso aliviaria bastante o despejo de esgoto no rio Tietê. Outra forma simples e barata de despoluir um rio é usar a própria natureza e a tecnologia. Eu conheci tempos atrás uma empresa especializada em jardins filtrantes. Ela oferecia o serviço de tratamento de esgoto para empresas. Eu vi um projeto deles numa unidade da Natura. Tá vendo essa foto aqui? Esse belo jardim aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Todo esgoto gerado pela fábrica passa por aqui. O esgoto é tratado pelas plantas e ao final temos um lago de água limpa, pronta para ser descartada no meio ambiente sem trazer nenhum impacto ambiental. Agora pensa nos nossos rios e córregos de São Paulo, a maioria canalizados. Se em diferentes pontos desses córregos a gente implantasse esse sistema de jardins filtrantes, além de criarmos dezenas ou centenas de novas áreas verdes pela cidade, poderíamos reduzir para algo muito além do aceitável a carga de poluição dos rios Pinheiros e Tietê. Isso tudo sem grandes investimentos de infraestrutura. Por fim, pode até dar um trabalho, mas não é impossível termos em poucos anos o rio Tietê limpo e navegável em nossa cidade. E isso vale para sua cidade, que sofre do mesmo mal que nós aqui de São Paulo. Basta apenas vontade política, mas não é só isso. A gente precisa ter uma população informada e engajada, principalmente para a gente não permitir que troque o político e ele abandone os projetos que tanto lutamos. Se um dia eu for governador de São Paulo, com certeza eu não iria resolver todos os problemas do estado. Mas uma coisa é certa, em 4 anos vocês me veriam nadando e pescando no rio Tietê sem correr riscos de contaminação. Mas como eu sei que eu não terei a honra de ser escolhido por vocês, quem sabe eu tenho a ajuda de vocês para pressionar os escolhidos para resolvermos esse problema de uma vez por todas. Olha que eu tenho uma certa esperança, porque se você me encontrasse em 2004 e dissesse que em 20 anos
anos a gente teria mais de 700 quilômetros de ciclovia em São Paulo, eu daria gargalhada na sua cara. Era tão grande o descaso que tinham com a gente que eu imaginava não ser capaz em vida de pedalar numa ciclovia em São Paulo. E olha a que ponto chegamos. Então por que não imaginar que a população de São Paulo seja capaz de se mobilizar e cobrar pra valer um plano eficaz para despoluir os nossos rios? Se vocês ajudarem, prometo gastar bastante energia para conseguirmos essa vitória. E podemos começar já com sua participação no pedal do dia 14 de dezembro. Uma ótima oportunidade para mostrar que você também quer ver o Rio Tietê limpo. Basta você aparecer nesse dia às 7 da manhã no Parque do Povo, pra gente ir pedalando até o Parque Ecológico do Tietê. Se até o tio aqui dá conta, você também consegue. Bem sublinhado, espero que vocês tenham entendido o porquê o Rio Tietê é poluído, como vocês podem contribuir para melhorar as condições dos nossos rios e como cobrar aqueles que têm o poder na mão para resolver nossos problemas. Não esqueça de dar aquela curtida nesse vídeo aqui. Se puder, se inscrevam nesse canalzinho, que ele nem tá monetizado ainda, e deixe no campo dos comentários perguntas pro tio, pois eu teria o maior prazer em voltar aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E se você clicar aqui, vai ver lá no canal do Casal em Ciclos a maior promessa não cumprida do mundo, o Parque Várzea do Tietê. E aqui você vai conhecer a rota cicloturística do Rio Tietê que o Pasco e a Terê vão percorrer no final do ano. Um beijão e contem sempre com o tio aqui.